Crescimento da igreja. É um daqueles temas, né, que gera tanta conversa, tanto estudo, um monte de livros. E, vamos ser sinceros, às vezes parece uma coisa super complexa, até meio confusa, não é verdade? Só que aqui a gente vai cortar o caminho. A ideia é deixar toda essa complicação de lado para focar em uma ideia. Uma ideia super simples, mas muito poderosa, que está bem no coração disso tudo. Então, qual é o grande segredo? Tá aí na tela. As igrejas crescem quando os cristãos crescem. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, no fundo, todo o crescimento da igreja é a soma do crescimento de cada pessoa. Se as pessoas crescem, a igreja cresce junto. É basicamente isso. Tá, mas se é tão simples assim, por que o assunto parece tão complicado? Bem, uma grande parte da resposta tem a ver com a linguagem, com o jeito que muitos especialistas falam sobre isso. E aí entra o famoso jargão. Sabe o que é? São aquelas palavras técnicas, expressões que só quem é de uma área muito específica entende. E claro, isso acaba criando um muro, uma barreira que impede muita gente de entender o que está acontecendo de verdade. E olha só alguns exemplos que o material de origem traz. A gente ouve falar de grupos de pessoas homogêneas, equivalência dinâmica, movimentos de pessoas. Pois é esse tipo de palavreado técnico que muitas vezes acaba jogando uma fumaça em cima do que realmente importa. E qual o resultado disso tudo? Essa conversa cheia de termos técnicos acaba fazendo a gente se sentir meio impotente. É como se o crescimento fosse uma força da natureza, algo totalmente abstrato, que acontece lá longe, fora do nosso controle. Mas agora a gente vai virar o jogo. Vamos fazer uma grande mudança de perspectiva. Chega de teoria complicada. A ideia aqui é trazer a bola de volta para o nosso campo, para a responsabilidade de cada um. Dá uma olhada nesse contraste, fica bem claro, né? De um lado, tem essa visão abstrata, que foca em dinâmicas, em demografia, em tendências que ninguém controla. E do outro lado, a gente tem uma visão totalmente pessoal, que valoriza a dedicação, a convicção de cada um, aquele esforço de ir um pouco além. É uma mudança total de foco. E essa frase aqui, nossa, ela resume perfeitamente a ideia. Essa abordagem devolve a responsabilidade para onde ela sempre deveria estar, nas mãos de cada pessoa, de quem foi chamado por Deus. Isso não paralisa. Pelo contrário, isso dá poder, dá propósito. Ok, então se a responsabilidade é de cada um, a pergunta é o que fazer? Agora a gente sai da teoria, do o que é, e vai para o como fazer. Vamos falar de passos práticos que qualquer um pode dar. E o material de origem faz uma pergunta bem direta para a gente pensar o que foi feito de concreto para crescer espiritualmente este ano. É uma daquelas perguntas que fazem a gente parar e olhar para dentro, né? E não para por aí. A reflexão continua. Será que estamos fazendo algo diferente do que sempre fizemos? Existe alguma meta específica, um objetivo claro para a vida espiritual este ano? Porque vamos combinar, quando a gente tem uma meta, tudo fica mais concreto, mais real. E como pode ser esse crescimento na prática? Bom, aqui tem algumas ideias bem simples e diretas. Ler um livro, fazer uma aula ou um curso, participar de um grupo de estudo da Bíblia ou simplesmente se comprometer de verdade com a meditação e a oração. São formas de se dar uma oportunidade de crescer. Beleza, agora vamos juntar as peças. Como é que essas pequenas ações individuais, do dia a dia, acabam gerando o crescimento da igreja como um todo? E a boa notícia, segundo a fonte, é a seguinte: se cada um se dedicar e fizer a sua parte, a igreja pode crescer em praticamente qualquer circunstância. Não precisa de condições externas perfeitas, sabe? Então, o ponto central, o coração da coisa toda é este. O crescimento não tem a ver com tendências, com demografia, com estatísticas. Ele é um espelho, um reflexo da convicção e do compromisso de pessoas dedicadas a crescer na sua fé. E, para a gente fechar, o material traz uma reflexão que traz muita paz. A nossa parte é esse compromisso individual de crescer. O resultado final, bem, esse a gente pode confiar que virá. A tarefa é simplesmente continuar crescendo em amor e em devoção. E a gente termina essa conversa com uma pergunta que não é para ficar na teoria. É um convite mesmo para colocar em prática. Pensando nisso tudo, qual seria um plano de ação pessoal para o crescimento?